Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelino Saraiva Mota, eu sou da Linguagem Consultoria e estou aqui para falar de fundamentos de análise de dados. Especificamente hoje falaremos sobre modelagem dimensional. Quando a gente deve fazer e como fazer essa modelagem nos projetos de BI. A modelagem de dados multidimensional, também conhecida como Star Schema ou Esquema Estrela, é uma abordagem comum na modelagem de dados em projetos de Business Intelligence. Ela envolve a organização dos dados em torno de uma tabela de fatos central, cercada por tabelas de dimensão relacionadas. Aqui estão alguns passos para definir a modelagem de dados dimensional num projeto de BI. Então, você imagina um cubo como esse da figura aí, onde você tem as dimensões de produto, a dimensão de localização e de tempo, que é se mexe, quartil 1, quartil 2. E no cubo você tem os eventos que aconteceram, ou seja, as vendas que aconteceram, os chamados e tudo. Tá? A modelagem de dados, você deve seguir esses passos. Primeiro, identificar o fato que será explorado, identificar as dimensões dos fatos ocorridos, fazer o relacionamento entre o fato e a dimensão, definir a granularidade do modelo, definir também a agregação de dados, quais são os cálculos que você deve colocar, a consistência e a integridade dos dados e das relações. Então, eu coloquei aqui dois modelos de modelagem dimensional. Um no formato modelo estrela, que é o mais comum e o mais usado, e o outro é o modelo Snowflake, que é fluxo de neve. Então, no modelo estrela, você tem uma única tabela fato, no caso aqui venda, e eu tenho várias dimensões de tempo, cliente, loja e produto. Na tabela de Snowflake, no modelo Snowflake, eu tenho uma única tabela fato, eu tenho dimensão, tempo, cliente, loja, mas na dimensão de produto, eu tenho, além da dimensão de produto, eu tenho a marca do produto, o departamento do produto e a categoria do produto. Tá? Então, esse é o modelo Snowflake. Então, vamos aos passos. Primeiro passo, identificar a tabela de fatos. Determinar qual o principal evento ou processo de negócio que você deseja analisar no projeto de BI. Isso pode ser vendas, transações, chamadas de suporte. Ou seja, você vai analisar o que aconteceu e o que você quer saber. Tá? Então, você cria uma tabela de fato que representa esse evento ou processo, e essa tabela vai ter as métricas numéricas, ou seja, as vendas, as receitas, as quantidades, o tempo, que vão ser analisadas e medidas ao longo das dimensões. As dimensões nada mais são do que os filtros que você vai fazer e utilizar nessas tabela fato. Então, você identifica as dimensões relacionadas ao evento ou processo de negócio. As dimensões vão representar as diferentes perspectivas em que os dados podem ser analisados. Exemplos de dimensões comuns incluem tempo, produto, cliente, localização geográfica, categoria, etc. Crie tabelas de dimensão separada para cada dimensão identificada. Essas tabelas conterão atributos descritivos das dimensões, como o nome do produto, o nome do cliente, a data e a região. Estabeleça relacionamento entre essas tabelas fato e as tabelas dimensão, usando chaves estrangeiras. Normalmente a tabela fato tem várias chaves estrangeiras referenciando as tabelas de dimensão. Esse relacionamento permite a análise dos dados em diferentes dimensões e a agregação de medidas ao longo das dimensões. Definir a granularidade. Você tem que determinar a granularidade dos dados da tabela de fatos. Isso significa decidir até que nível de detalhe você vai fazer a sua análise. Dependendo do nível de detalhe, a sua base de dados vai crescer muito mesmo. Tá? Então, tem que prestar atenção nessa granularidade. E ela deve ser consistente com o nível de detalhe necessário para análise e relatórios.
Por exemplo, você pode decidir armazenar dados de vendas diárias, semanais ou mensais. Se você armazenar a granularidade até venda mensal, você não vai conseguir saber quanto foi que você vendeu por dia e quais são os dias ou a melhor semana que você vendeu. Agregação de dados. Identifica as medidas que serão agregadas na tabela de fatos. Isso envolve a determinação de quais métricas serão somadas, calculadas ou contadas. As agregações permitem análise de dados em diferentes níveis de detalhe, fornecendo insights em níveis mais altos de agregação, como, por exemplo, total de vendas por mês, total de vendas por produto e etc. O produto que mais vendeu, o que menos vendeu, qual a cidade, o bairro, o estado que mais tem venda, o que menos tem venda de um determinado produto. Tá? Então, isso são as agregações. Depois você tem que verificar a consistência e a integridade desses dados. Então, você verifica se os relacionamentos entre as tabelas estão corretamente definidos e se as chaves estrangeiras são consistentes. Normalmente, a gente avalia da seguinte forma: o relacionamento tem que dar sempre um para muitos. Se tiver muitos para muitos, aí você tem que dar uma revisada na sua modelagem, tá? Que deve ter alguma coisa errada. Então, você garante a integridade dos dados realizando essas validações, a limpeza, né, e ao longo das dimensões da tabela fato. Aqui um modelo, né, primeiro o LTP, que é a transacional, e depois um modelo desnormalizado, que é o OLAP, que é de análise de dados. Então, no modelo OLTP, que é o transacional, você tem tudo normalizado. Então, você tem venda item, produto, aí eu tenho os grupos do produto, eu tenho a família do produto, eu tenho os clientes, eu tenho as lojas, tudo separado. Tá? Eu não tenho repetição de valores. Na hora que eu vou fazer um projeto de BI, eu faço exatamente o oposto do que eu faço no sistema transacional. Eu desnormalizo e junto, por exemplo, venda item com vendas e formo um único tabelão de vendas, onde eu tenho todas as vendas, para quem eu vendi, quais foram os produtos, as quantidades, os valores, tá? Quais foram as lojas, mas sempre as chaves estrangeiras. Aí essas chaves vão estar ligadas às dimensões de loja, de cliente e de produtos. Observe que aqui no produto eu juntei também o produto com a família e com o grupo. E aí eu fiz um tabelão de produto que tem dentro dele o grupo e a família dele, para facilitar o meu dimensionamento lá na hora de fazer os filtros. Tá ok? Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, acessando a nossa página, né? Ou a nossa página do LinkedIn e através do LinkedIn também. Obrigado pela atenção.